Entre 2013 e 2015, a SpaceX tentou pousar um foguete de volta na Terra diversas vezes, e quase todas as tentativas terminaram da mesma forma: explosão. O foguete tocava a plataforma torto ou rápido demais, ou simplesmente perdia o controle no último segundo e virava uma bola de fogo na água. E o mais estranho de tudo isso é que, segundo a lógica que dominou a indústria espacial pelos 50 anos anteriores, eles nem deveriam estar tentando, porque desde o início da era espacial existia uma decisão de projeto que parecia completamente lógica: foguetes são descartáveis, você usa uma vez e descarta no oceano. Essa decisão simplificou tudo: menos peso, menos sistemas, menos coisa para dar errado. Só que essa mesma decisão, que parecia resolver o problema, criou um problema muito maior, que ia travar o custo da exploração espacial por décadas, e quase ninguém percebeu até ser tarde demais. Pensa assim: imagina comprar um avião novo, voar de São Paulo a Nova York e depois jogar o avião inteiro no oceano. Motor, asas, trem de pouso, tudo perdido. Você nunca mais reaproveita nada daquilo. Parece absurdo, não é? Mas foi exatamente isso que a humanidade fez com foguetes por mais de meio século. Cada lançamento custava centenas de milhões de dólares, e a maior parte desse custo, mais de 70% em alguns casos, estava no foguete em si, não na carga que ele levava lá dentro. Isso significa que o maior custo da exploração espacial nunca foi chegar ao espaço, foi jogar fora a máquina que te levou até lá. E o pior, durante décadas a engenharia aceitou isso como regra da física, não como escolha de projeto, até que alguém que já tinha caminhado em outro mundo decidiu que essa regra precisava ser questionada. Pete Conrad foi o terceiro homem a pisar na Lua, comandante da Apollo 12, em 1969. Depois que deixou a NASA, Conrad foi trabalhar na McDonnell Douglas e, nos anos 90, se envolveu em um programa que pouca gente lembra hoje, o DCX, um foguete experimental de pouco mais de 12 metros de altura, em formato de cone, projetado para fazer algo que nenhum foguete tinha feito antes de forma controlada: subir na vertical, parar no ar e descer de volta na vertical, pousando sobre as próprias pernas. O DCX voou pela primeira vez em 1993, no deserto de White Sands, no Novo México. Subiu poucos metros, ficou suspenso no ar por alguns segundos e desceu de volta sobre 4 pernas metálicas, pousando intacto. Para quem estava lá, incluindo Conrad, aquilo não era só um teste de engenharia, era a prova de que a ideia funcionava, que um foguete não precisava terminar sua vida no fundo do oceano. O programa continuou por alguns anos, com voos cada vez mais ambiciosos, até que em 1996, durante um teste, uma das pernas de pouso não travou completamente. O foguete tocou o solo desequilibrado, tombou e o tanque de combustível explodiu. Ninguém ficou ferido, mas o programa, que já enfrentava corte de orçamento, foi cancelado pouco depois. A tecnologia tinha funcionado, o dinheiro não. E o conceito ficou engavetado por quase 20 anos, até que outra empresa, com outro orçamento e um problema de computação muito mais avançado, decidiu desengavetar exatamente a mesma ideia. Mas por que isso é tão difícil? Por que levou 50 anos entre a primeira tentativa e o primeiro pouso bem-sucedido de verdade? A resposta está em um problema que os engenheiros chamam de pêndulo invertido. Imagine equilibrar um cabo de vassoura na palma da mão, na vertical. Qualquer movimento mínimo na base faz o topo se inclinar, e se inclinar faz a base se mover ainda mais para compensar, e esse ciclo se acelera até a vassoura cair. Agora imagina fazer isso com um objeto de 47 metros de altura, descendo a milhares de quilômetros por hora, com o centro de massa lá no alto, perto dos motores, exatamente o ponto que está empurrando a estrutura. Esse é o foguete na hora do pouso. E tem um segundo problema, ainda mais sutil. No lançamento, o foguete está cheio de combustível, pesado, e os motores precisam de força máxima para sair do chão. Mas na hora do pouso, o tanque está quase vazio, o foguete está muito mais leve. E aqui está o detalhe que travou essa tecnologia por décadas. Motores de foguete tradicionais não conseguem reduzir o empuxo abaixo de uma certa porcentagem sem ficarem instáveis. Mesmo no mínimo possível, a força que esses motores produzem ainda é maior que o peso do foguete quase vazio. Isso significa que, se o motor simplesmente continuar ligado até o foguete tocar o solo, ele vai estar empurrando para cima com mais força do que o peso puxando para baixo. O foguete vai subir de novo, ou pelo menos não vai parar. A solução que os engenheiros encontraram tem um nome que parece dramático demais para um termo técnico, mas é exatamente isso que ele descreve:
Chama-se Suicide Burn, a queima de suicídio. O princípio é o seguinte: o motor permanece desligado durante a maior parte da queda. O foguete cai livremente, acelerando, exatamente como qualquer objeto em queda livre. Então, em um momento calculado com precisão de fração de segundo, baseado na velocidade atual, na altitude atual e na massa atual do foguete, que muda a cada instante porque o combustível está sendo consumido, o computador de bordo ordena a ignição. A queima precisa ser forte o suficiente e começar no momento exato para que a velocidade chegue a zero precisamente quando o foguete tocar o solo, não um segundo antes, não um segundo depois. Um segundo antes e o foguete para no ar, sobe de novo e fica sem combustível para tentar outra vez. Um segundo depois e 47 metros de metal e combustível residual atingem o chão ainda em movimento. Não existe margem para erro humano nessa decisão. É por isso que cada pouso é controlado inteiramente por computador, calculando e recalculando a trajetória várias vezes por segundo até o momento do toque. Mas antes mesmo de chegar nessa fase final, o foguete já passou por outro desafio. Durante a descida pela atmosfera, vindo de velocidades que chegam a vários múltiplos da velocidade do som, o foguete precisa se orientar e se estabilizar usando o próprio ar como ferramenta. Para isso, existem as aletas de grade, estruturas que parecem grades de metal dobradas a partir do corpo do foguete e que se movem individualmente para direcionar o fluxo de ar e controlar a orientação da queda, da mesma forma que as superfícies de controle de um avião, mas em velocidades e temperaturas muito mais extremas. Cada aleta é feita de titânio, porque as primeiras versões, feitas de alumínio, simplesmente derretiam parcialmente com o calor do atrito atmosférico durante a descida. E aqui vem a pergunta que ninguém faz. Como você guia um objeto vindo a milhares de quilômetros por hora, descendo de forma quase descontrolada pela atmosfera, exatamente até o centro de uma plataforma do tamanho de um campo de futebol, no meio do oceano? A resposta é que o foguete faz isso em etapas, com 3 queimas distintas. A primeira, chamada de queima de retorno, inverte a trajetória do foguete logo após a separação, mandando ele de volta na direção da plataforma. A segunda, a queima de entrada, desacelera o foguete antes que o atrito atmosférico se torne destrutivo. E a terceira, a queima de pouso, é a suicide burn final. Entre essas 3 queimas, o foguete está em queda livre, usando apenas as aletas de grade e pequenos propulsores de gás frio para se manter orientado. Se você está gostando, se inscreve no Mega Engenharia. Um clique e a gente continua. Em 21 de dezembro de 2015, depois de todas aquelas tentativas que terminaram em explosão, um foguete Falcon 9 decolou, entregou sua carga em órbita e voltou. Ele executou as 3 queimas, ajustou a trajetória com as aletas de grade e pousou de volta em terra, na base de lançamento, em pé, intacto. Foi a primeira vez na história que um foguete orbital pousou de volta de forma controlada depois de uma missão real. A equipe da SpaceX, ao vivo, durante a transmissão, resumiu o momento com uma frase que se tornaria histórica: "Bem-vindos à era dos foguetes reutilizáveis". O que Pete Conrad tinha visto funcionar em uma escala pequena no deserto do Novo México mais de 20 anos antes, agora estava funcionando em escala real, com um foguete que tinha ido até o espaço de verdade. A diferença entre as duas tentativas não foi a ideia era a mesma. A diferença foi o poder de processamento. O DCX, nos anos 90, não tinha computadores rápidos o suficiente para calcular e recalcular uma suicide burn dezenas de vezes por segundo, ajustando para vento, massa variável e erros de sensor em tempo real. A tecnologia esperou a matemática alcançar a ideia. Hoje, o mesmo estágio de foguete que pousa de volta é inspecionado, reabastecido e voa novamente. Alguns boosters já completaram mais de 20 voos, cada um pousando de volta com a mesma precisão. O custo que antes era jogado no oceano em cada lançamento, agora é reaproveitado dezenas de vezes. E o que antes era considerado o limite físico da exploração espacial, virou apenas mais um problema de engenharia que alguém precisava resolver com paciência suficiente. A versão mais recente desse princípio é ainda mais extrema.
O booster Super Heavy da Starship é grande o suficiente para ser visto a quilômetros de distância e, em alguns testes, ao invés de pousar sobre pernas, ele é capturado no ar por braços mecânicos presos à própria torre de lançamento, parando exatamente na posição de onde decolou horas antes. A mesma física do pêndulo invertido, a mesma suicide burn, em uma escala que faria o DCX parecer um brinquedo. No fim, o que faz um foguete voltar sozinho não é uma tecnologia única, revolucionária que surgiu do nada. É a soma de décadas de tentativas, incluindo as que explodiram, incluindo a que um astronauta da Apollo viu funcionar e depois viu ser cancelada por falta de dinheiro, e incluindo todas aquelas explosões entre 2013 e 2015 que pareciam fracasso, mas eram na verdade dados. Cada queda mal sucedida ensinou alguma coisa que a próxima tentativa corrigiu. E agora, toda vez que você vê um foguete subir e minutos depois descer de volta e pousar de pé, como se gravidade fosse opcional, você está vendo o resultado de alguém que recusou aceitar que jogar fora a máquina era a única opção. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa nos comentários o que mais chamou sua atenção, a gente lê tudo. E se você ainda não está inscrito no Mega Engenharia, inscreve agora. Toda semana tem uma máquina, um sistema ou uma decisão de engenharia que mudou o mundo, contada do jeito que nenhum outro canal conta. Até o próximo!